Atenção, ouvinte, para você que curte o kartismo, o esporte a motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Kart Buzz. Que demais, podcast Kart Buzz começando. Eu sou Bruno Scarin e essa é a edição de número 104, terceira edição aqui do nosso especial em 4 capítulos com arco preparação. Seja muito bem-vindo, se você está chegando agora, não deixa de escutar as edições 102 e 103 antes de começar essa aqui, tá? Seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua audiência. Agradecimento especial também aos apoiadores do nosso querido Paddock Kart Buzz. Então, muito obrigado vocês que estão contribuindo mensalmente com esse nosso projeto. Se não fosse vocês, eu não saberia o que seria do nosso querido Kart Buzz aqui. Muito obrigado mesmo por estarem mensalmente contribuindo conosco. E se você ainda não faz parte e quer contribuir com esse projeto, entra lá em kartbuzz.com.br/paddock. Com R$15 mensais aí, menos do que aquela coxinha fria e um Gatorade no cartódromo, você pode contribuir com a gente com conteúdo de altíssima qualidade aí para você sobre kart. É isso aí, vamos lá. Essa é a terceira edição então da nossa minissérie em 4 capítulos aí. Hoje o tema é condicionamento físico, né? Preparação física. Então a gente convidou um especialista no assunto que traz novidades nesse tema. Então o assunto e o papo ficou bem legal, com bastante dica aí para você poder evoluir na sua pilotagem e ter aí a sua saúde em dia. Se prepara aí e não deixa de ouvir a próxima edição, que vai ser sobre psicologia no esporte. É amanhã, então depois de ouvir essa, não deixa de assinar no Spotify ou em outro agregador aí de podcast da sua preferência para ser avisado na edição de amanhã, edição final sobre o arco preparação. Vamos pro papo. Muito bem, senhor André Lix. Como é que você vai, cara? Eu tô bem, mas acho que depois desse podcast a gente vai ficar melhor ainda, né, Bruno? Porra, cara, com certeza. Ou não, né? A gente pode sair daqui meio triste. Eu tô meio sedentário, meio acima do peso. Vamos ver, eu vou tentar me engajar. Vai ser um incentivo, pelo menos. Vai ser. Hoje, infelizmente, o Rei não tá aqui com a gente, mas a gente tem 2 convidados aqui super especiais de volta aqui com a gente, o Mário Sérgio Turiani. E aí, Marião? Beleza, como é que você tá, querido? Tudo ótimo, cara. Obrigado aí por ter aceito o convite. Bom ter você aqui de volta com a gente. E ansiosos para a segunda edição do Salão do Kart, né, meu? Como é que você tá nesse negócio? Você tá enrolando os fãs do kart aí. Já era para ter sido feito em 2018, estamos em 2020, e assim, o mundo do kart ele é meio complicado para se reunir, né? Eu tentei fazer alguma coisa junto com alguns campeonatos, não tive retorno. Não sei se o pessoal está assim, mais voltado só para competição e investe em marketing que o salão poderia proporcionar, mas estamos em negociação. Vamos ver se em julho a gente consegue fazer alguma coisa. Legal, muito bom. E para brilhantar ainda mais um papo, né, a gente trouxe um especialista aqui, indicação do próprio Mário, que é o Marcelo Conte. Bem-vindo aí, Marcelo. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Beleza, cara, muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceito o convite também. E Marcelo, conta aí para nossa audiência. O Mário, o pessoal já conhece, já participou aqui. O Mário é bastante ativo aí nas redes sociais, né? A galera conhece ele. Você, para quem ainda não conhece você, da nossa audiência aqui, conta um pouquinho do que você faz, como é que você tá ligado aí com o nosso esporte, com o kartismo, com o automobilismo de forma geral. Legal, primeiro agradeço a oportunidade aí de bater um papo com vocês. O automobilismo é uma paixão, né? Então acho que poder falar um pouquinho sobre o que a gente gosta sempre é bem legal, né? Então, rapidamente aí um pouquinho da minha história. Eu sou apaixonado por automobilismo, mas nunca cheguei a pilotar profissionalmente. Fiz um curso na Escola de Pilotagem Interlagos e piloto nos ralis de regularidade, eu track day lá em Interlagos regularmente. Me acompanha o mundo do automobilismo há
muitas décadas aí. E a minha área de formação é educação física. Então, eu cursei educação física lá em Sorocaba, me formei. Depois disso, eu fui para o mestrado, fiz um mestrado em Ciências do Esporte na Unicamp e, concomitante a isso, eu desenvolvi minha carreira acadêmica. Fui trabalhando em universidades, fiz o doutorado em Ciências Visuais na Universidade Federal de São Paulo e trabalhei muito, né? Na verdade, trabalho muito com pesquisa e preparação física. E o automobilismo sempre foi aquele projeto que estava ali na gaveta, né? Esperando o momento certo para eu ter tempo, na verdade, para me dedicar à questão do automobilismo em termos de preparação física. Então, em 2018, eu fui para Indianápolis apresentar um trabalho num congresso de ciências do esporte, e eu aproveitei aquele momento para fazer uma visita, e tinha conversado anteriormente, na PT Fit Training. É um centro de referência fantástico que tem em Indianápolis. O CEO é o Jim Léo, e ele foi muito simpático e disse que me receberia. E aí eu passei alguns dias lá em Indianápolis e fui me envolvendo mais com as metodologias que eles estavam trabalhando lá, e junto com o que eu já tinha estudado, né? Então o projeto saiu do papel, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe alguns equipamentos interessantes que eles utilizavam lá, algumas técnicas, e comecei a trabalhar com a preparação física para pilotos de automobilismo. Esportes a motor em geral, mas especificamente o automobilismo é uma modalidade que eu conheço melhor, mas eu já fiz alguns trabalhos também com pilotos de motocross e motovelocidade. Trabalho com isso, sou orientador no programa de mestrado profissional da Universidade Federal de São Paulo. Inclusive, lá nós estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre a acuidade visual e após a pilotagem de kart. É um projeto muito legal, um projeto de mestrado, que é um oftalmologista que eu estou orientando, e que depois eu dou um pouco mais de detalhes sobre esse projeto, que ele é bem interessante. Oh, que legal, podemos até gravar principalmente a questão da preparação física. Podemos até gravar um podcast sobre isso, se você achar interessante. Isso. Muito bom. Acho que é bem legal, porque é um trabalho que a pesquisa na ciência do esporte a motor, na verdade, ela tem bastante coisa, mas não tem nada muito divulgado, né? Então, a nossa ideia é fazer algumas coisas desse tipo. Muito bom. Você sabe que o podcast tem se tornado um meio de comunicação, né? Muito... Tá se tornando cada vez mais difundido e tal, né? E muita gente da academia tem feito projetos de conclusão de curso e tudo mais com o tema do podcast, né? Geralmente nas áreas de comunicação e tudo mais, né? E é verdade, raramente a gente vê estudos relacionados a automobilismo, principalmente a kart, né? Vira e mexe não, há muito tempo atrás apareceu um cara que estava fazendo um estudo mais ligado à telemetria e tudo mais, mas nessa área da saúde realmente é difícil. Pô, o espaço tá aberto aqui, se quiser conversar e falar mais desse projeto, o microfone é teu aqui, tá? A gente pode marcar. Com certeza. Muito bom. Vamos fazer sim. Você sabe que vira e mexe, né? E aí, já entrando no nosso bate-papo aqui, depois dessa tua apresentação, todo ano a gente vê casos, né, infelizmente, de morte na pista, normalmente por uma parada cardíaca e tudo mais, né? E aí, normalmente são amigos nossos, né? Pilotos que estão lá correndo nos campeonatos amadores, geralmente, e tal, e todo ano, infelizmente, a gente acaba tendo alguma notícia trágica dessa, né? E aí você vai ver histórico e tudo mais, normalmente são mais jovens, né? Alguns pilotos mais jovens que têm uma vida sedentária, e eu me incluo nesse quadro, né? E isso me dá bastante medo, assim, né? Porque... Preocupação. Exatamente, porque é um esporte que aparentemente parece inofensivo, né? Você vai lá, vai sentar num negócio, vai ficar meia hora lá. Com certeza. E na verdade não é, né? E outro ponto é assim, a gente sabe que
para evoluir no esporte, além dessa questão da saúde mesmo, né, do teu bem-estar físico, você ser uma pessoa saudável, tem a questão da limitação, no sentido de, para eu evoluir a minha pilotagem, né, para ser um piloto melhor. A gente sabe que, tecnicamente, em algum momento você vai encontrar uma barreira na qual você vai precisar de um profissional para te dar um toque ali, um toque aqui, né? Então, hoje em dia, a gente vê muitos coaches de pilotagem espalhados por aí. Eu acho que aí no interior onde vocês estão, também tem bastante disso. E assim, o mesmo vale para a questão do profissional da saúde, assim. Então, são duas perguntas em uma, né? Quero evoluir na minha pilotagem. Tem algum momento que eu vou me deparar com uma condição de que, se eu não buscar um profissional, eu não evoluo? E a outra, eu preciso ser um cara mais saudável para não morrer na pista. O que eu tenho que fazer para que isso não aconteça? Perfeito. A sua colocação foi muito pertinente. E é interessante quando a gente, vamos dizer assim, pega a literatura que tem a respeito da preparação física, né, os livros que falam sobre isso no automobilismo, os poucos livros e artigos, e é justamente por aí que começam normalmente as introduções, ou seja, no senso comum, né, o automobilismo, o kart mesmo, qualquer outra modalidade, teoricamente ela demandaria pouco esforço porque o indivíduo está sentado, né? Isso seria o senso comum. O segundo, o indivíduo está vestido de macacão, está com o capacete, e a gente não vê a expressão se o indivíduo está cansado, se o indivíduo está suando, quer dizer, quem está de fora, o espectador, tem essa impressão vamos dizer assim, de uma certa facilidade e não compara o piloto a um atleta. Né? Então, até no passado, né, o estereótipo dos pilotos, mesmo de alto nível, né, eram indivíduos que não eram tão bem preparados como foi se tornando ao longo do tempo. Então, isso para o amador, como você comentou, pode dar uma falsa sensação que ele está apto a ficar algumas horas, né, ou nem que seja meia hora, uma bateria pilotando, e que isso não vai trazer uma demanda física importante. E aí a gente tem alguns estudos mostrando de nível de frequência cardíaca, por exemplo, chega semelhante a uma corrida aí de 5 km, de 10 km em termos de batimento. E essa demanda emocional, junto com a exigência física, e o kart, sem dúvida, é uma das modalidades que são mais exigentes em relação a isso. Só para fazer um parênteses aí, eu tenho acompanhado pilotos da Old Stock Race e do kart analisando uma substância chamada lactato, que ela é produzida no nosso músculo esquelético, os músculos da contração, e essa substância vai para a corrente sanguínea, e os níveis elevados disso mostram o quanto houve de exigência muscular, para ser bem simples na explicação. Esse nível em repouso é em torno de 1,5 a 2. Um atleta, por exemplo, num esforço intenso, uma corrida intensa, de alta velocidade, né, chega a mais ou menos 10, 8,5. O piloto da Old Stock, a gente observa um aumento para 5, 4,5, que é milimol, que é a unidade disso. O piloto de kart, a gente observa 9, 10 milimol. Então, por aí, eu posso dar um exemplo que o kart exige demais a parte física, e se você estiver mal condicionado, provavelmente a demanda cardiovascular vai ser bem alta, né? Então, por isso que a necessidade de uma preparação física prévia, mesmo que o indivíduo não participe de campeonatos, vamos dizer assim, muito de um nível técnico tão alto, mas a exigência lá no kart vai ser significativa, né? Então, isso é um detalhe importante que você levantou. E aí, se o indivíduo já tiver uma predisposição para um problema cardíaco, ele vai se manifestar da mesma maneira que ele estivesse fazendo qualquer outro tipo de esforço, uma esteira ou fazendo academia, alguma coisa desse tipo. Então, acho que essa é uma questão que você levantou aí da sua primeira pergunta. Não sei se é por aí que você imaginou
que era a sua dúvida. Sim, faz todo sentido. Agora, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, você vai começar numa academia, você vai se inscrever lá e normalmente se pede um atestado médico e tudo mais, né? Então, nos grupos de discussão de kart, um tempo atrás, rolava isso, né? Pô, será que vale a pena a gente exigir de piloto, né? Um atestado médico dizendo se está apto ou não está apto? Será que só aquela cartinha que você assina lá, um termo que você assina no cartódromo dizendo que você é o responsável e tudo mais, é o suficiente, né? O que mais que se pode fazer para que se levante essa preocupação, né, do piloto buscar, né, ser mais saudável para praticar o esporte, né, para estar mais pleno ali na prática do esporte, né? Isso faz sentido? Tipo, existe alguma pista que se pode buscar, ou alguma coisa que a gente possa fazer para a gente identificar se estamos aptos ou não para praticar o kartismo? Boa pergunta. Eu acho que o interessante seria um teste ergométrico realizado por um cardiologista, e aí a gente teria uma ideia, né, junto com alguns exames laboratoriais de rotina, dos fatores de risco. Uma vez isso, vamos dizer assim, estando sob controle, a prática da atividade física e a prática de um exercício, vamos dizer assim, de condicionamento para permitir depois que ele fosse pilotar o kart, eu acredito que seria uma boa estratégia. Então, eu imagino assim, né, eu vou pilotar, eu deveria fazer um teste ergométrico, procurar um cardiologista, para não, muitas vezes eles conseguem aqueles exames que um atestado, vamos dizer assim, sem muito critério, né? E isso também não vai resolver o problema desse tipo de situação. Então, acho que, principalmente para os pilotos acima de 35 anos, seria a mesma recomendação que a gente tem para o exercício físico. Tô nessa faixa. Ô Marião, por que você procurou o Marcelo, sendo que você é um cara que só treina, você é um cara, é um senhor bon vivant, que tem o seu kart próprio, que tá lá desfilando na pista? Por que você procurou um profissional para melhorar a tua saúde, cara? Incrível, eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta, cara. Já tem até a resposta pronta. Bom, eu só queria antes até complementar o que o Marcelo estava falando, que é o seguinte: há 2 anos eu cheguei a 98 quilos de peso, né? Foi quando minha filha também estava começando a participar de aulas em academia, e aí eu falei para ela, 98 parou, não podemos chegar no 3º dígito, então tem que trabalhar nisso daí. Aí eu me inscrevi na academia junto com ela foi, vamos dizer assim, ela me impulsionava, eu impulsionava também, foi muito legal essa parceria comigo, com ela. Até o ano passado, quando ela casou, aí a gente tem um motivo a mais de ir para a academia, porque é se ver 3 vezes por semana. Então eu treino segunda, quarta e sexta, e aí eu fui perdendo peso, até tiro algumas fotos de balança, coloco às vezes no Facebook para motivar a mim e motivar outros também que estejam buscando alguma coisa assim. Tá bom? Aí teve um dia que eu estava saindo do condomínio onde eu moro e o carro do Marcelo estava na frente. O que chamou a atenção, bom marketing dele, que o logomarca dele é um capacete. Aí eu falei para mim, tem um logo isso, estranho, né? Aí, dá uma olhadinha aqui que você vê aí de www, de Facebook. Aí ela puxou e acabou chegando no Marcelo. Aí eu até emparelhei na rua com o Marcelo, né? Ele falou, não, eu tô saindo do condomínio porque eu estava treinando o Fabinho. E o Fabinho, ele participa do QG Racing junto comigo. Já conheço o Fabinho faz tempo. E aí minha filha entrou no Instagram, ela viu lá, o Fabinho aqui fazendo treino. Eu falei, o cara tá treinando quietinho, sozinho, não tá falando nada, eu vou entrar nessa também, né? Aí fiz o contato com o Marcelo e falei... Por que será, né? Por que será, né, Morel? Meu, esse negócio aí de fazer sua estratégia sozinha, não, a gente descobre também, né? E aí o que aconteceu? Eu percebi, né, que vocês estavam falando sobre preparo físico, sobre problema cardíaco e tal. Eu tenho uma característica no meu coração que ele, se eu for fazer um teste de esteira, vai indicar que eu tenho alguma cardiopatia muito rápido. Eu lembro que uma vez eu comecei a fazer, com 1 minuto mandaram eu parar. Não, você tem que procurar o médico e tal, porque isso aqui... mostra que você tem uma isquemia, né? E uma isquemia seria uma falta de irrigação
total no coração. Mas a esteira dá muito falso positivo. Então aí eu procurei, fiz vários tipos de outros testes e foi indicado que não tem nada. Eu chego num pico muito alto de batimento cardíaco rápido e também cai muito rápido, tá? E como é que eu percebi isso na prática? Que aí vem o que vocês estavam falando, tá? Eu comecei a usar aquele frequencímetro, a marca mais comum é Polar, e ele é compatível com o aplicativo de iPhone, então eu tenho colocado o frequencímetro no corpo e eu jogo o iPhone dentro do macacão. E eu vi que numa das corridas chegou a 193 batimentos por minuto. Aí que eu falei, bom, eu tenho que abaixar peso e tenho que abaixar batimento cardíaco também. Você tem que sair do kart de boa. Mas né? Como é que você chegou nessa conclusão toda, assim, sozinho? Você já estava com o Marcelo ou foi passando em médico? Não, isso foi antes do Marcelo. Isso foi... É assim, quando eu fiz a minha primeira corrida, eu lembro que eu não sabia que eram 2 baterias, corrida de 125, de 2 tempos. Eu não sabia que eram 2 baterias. Foi a primeira corrida mesmo. Aí quando acabou a primeira bateria, eu estava morto, esgotado, não conseguia nem andar. Eu lembro que eu deitei assim no box para descansar. Aí alguém falou assim para mim, reposa mesmo que daqui a pouco é a segunda bateria. Eu falei, impossível, não estou aguentando levantar agora, cara. Então aí você percebe que realmente você precisa ter um preparo físico, né? Você sai do rental car, vai para F4 um pouco mais forte, para o 2 tempos um pouco mais forte, para o shifter é mais forte ainda, você precisa melhorar. Eu tenho uns amigos que são excelentes pilotos, mas ele não consegue dar 15 voltas no kart, ele para. E o cara pilota muito bem, então ele precisa se preparar também. Então é assim, você tem que diminuir peso, você tem que diminuir batimento cardíaco, você tem que mudar a alimentação, não é fazer regime, é mudar o comportamento da sua alimentação. Então, procurar um nutrólogo, fazer um acompanhamento, ele vai te passar lá o que você tem que comer no café da manhã, no almoço, na janta. E aí você começa a ver que o conjunto dá certo. Uma coisa isolada não dá. Você pode malhar na academia todo dia, não vai dar certo se você não fechar a boca ou abrir a boca para a coisa certa. Entendeu? E aí que eu cheguei no Marcelo e falei, bom, Marcelo, além do preparo físico, que eu já faço 3 vezes por dia academia, 3 por semana academia, eu quero também essa parte neurosensorial, que eu achei bacana esse treinamento de reflexo. Eu já estou com 55 anos, então você começa a perceber que você precisa dar uma melhorada, né? Eu até brinquei com os amigos, eu falei assim, não é que eu vou melhorar, eu vou deixar de perder, é diferente. A idade chega e o reflexo tem que melhorar. Então eu vou estar igual vocês aí na faixa dos 40, dos 35 anos, entendeu? Então foi por isso que eu parti aí para alguma coisa mais especializada. Aí fiz uma aula, achei muito legal. Marcelo, acho que vai explicar um pouquinho mais. Eu tô vendo aqui, eu tô no Instagram da Conte, @ConteFit. Eu tô vendo você aqui fazendo flexão de braço e apertando umas luzinhas aqui Pô, eu não consigo nem fazer a flexão, quanto mais parar pra apertar o negócio. Isso aí o Marcelo me desafiou. Ele falou, você consegue fazer uma flexão e apagar a luz? Eu falei, não, eu vou fazer 2 e vou apagar a luz. Aí sim. Pô, impressionante, cara. Tô vendo aqui, muito legal. Foi o desafio. Eu falei, não, vamos fazer, né? Mas assim, o que é muito legal nesse sistema, nesse Fit Light aí, que o Marcelo vai explicar bem, é que a gente estava até conversando hoje, ele permite, acho que, sei lá, é infindável a variação de exercícios que você pode fazer, tá? Em função de você pode estabelecer quantidade de luzes, a cor que vai acender, ele coloca o verde e vermelho e fala, você só vai, você aproxima a mão para apagar a luz, esse que é o sistema dele. Então você só vai aproximar a mão no verde, aí o vermelho acende, você dá aquela tremida no corpo, não, eu não posso me mexer. Não, eu tô vendo aqui, tem um monte de vídeo legal. Tem um monte de vídeo legal, até achei um amigo meu aqui, o Bruno Rubinato aqui, dando bala aqui. Então, e os caras não contam pra gente que estão fazendo isso. Não conta, tô safado. Olha aqui, eu tô descobrindo vários aqui. Então, você vai descobrindo aí agora, entendeu? E só para fechar, o que nós conseguimos agora de doação foi o Wallace lá de Nova Odessa, de Paulínia, que conseguiu pra gente. Ele forneceu um quadro de um kart, o quadro veio com assoalho e barra de direção, nós vamos colocar mais o banco, vamos ver que não vamos montar um kart, vai ser o quadro mesmo. E vamos montar o sistema que o Marcelo tem de Fit Light neste quadro. Então eu vou estar sentado na posição do kart, com a pedaleira de kart, para apagar as luzes com o pé. Você deve ter visto aí que você apaga a luz com a mão ou com o pé. Sim. Então nós vamos montar um quadro, vai ficar
legal, que a gente pretende fazer com o custo mínimo possível, né? Mas vamos tentar fazer alguma coisa assim. E se der uma ideia nossa aí, como você estava falando do desgaste, que parece que você está sentado de boa no kart, para o coração chegar a 193, primeiro, você tem a tensão da corrida em si, né? Você está numa posição, você não quer perder aquela posição, né? Principalmente quando você está na posição de pódio, faltando 5 voltas, você fala, não posso errar, ninguém pode me passar, eu tenho que passar alguém. Eu acredito que toda essa tensão vai te elevar o batimento cardíaco. Sim. Além do esforço físico, tem a tensão. Né? Sim. Eu acho que a força G nas curvas também, a gente é diferente do Fórmula, né? Qualquer monoposto que você está preso no cinto de segurança, então seu corpo já tem outro apoio que é o cinto. No kart não, o apoio que a gente tem é segurar no volante um pouco ali com as pernas, né, na estrutura do tanque, alguma coisa assim, e você está se desgastando muito para se manter sentado no kart. Eu imagino que seja mais ou menos o mesmo desgaste de um piloto de moto velocidade, que ele tem que passar de um lado para o outro para contrabalancear na hora que ele faz as curvas. E é isso que gasta muita energia. Então, o que nós vamos tentar fazer? Que esse quadro incline para a direita, incline para a esquerda, que tenha uma elevação para ter uma simulação de força G. Eu tenho que resistir na mesma posição com o kart inclinado, com o quadro inclinado. Vamos ver se a gente consegue simular nesse sentido. Muito bom. Só para situar o que o Mário acabou de falar, a gente não percebe, mas quando está pilotando o kart, em todas as curvas a gente tranca a respiração, justamente por causa da força G que está esmagando o diafragma. Se a gente não trancasse a respiração, o ar sai todo do pulmão. E isso eleva muito a pulsação porque está faltando oxigênio, né? Então o coração começa a compensar com irrigação sanguínea e vai subindo a pulsação. É coisas que a gente não percebe quando está dirigindo, pilotando. Não, sim, a gente precisa até ter equipamentos para ficar medindo isso. Acho que isso tem que evoluir muito mais. O frequencímetro é muito básico até, mas teria condição de colocar vários sensores no corpo para você perceber tudo isso. E como o André falou, a gente não percebe, você faz tudo automaticamente e não percebe. Ô Marcelo, e como é que é como é que deve ser a abordagem? O Mário falou de alimentação e tudo mais, né? Como é que é a tua abordagem em relação a isso com a galera que faz lá com você e tudo mais? Como é que fica a história da alimentação para um bom desempenho, para você estar mais saudável ali na hora de pilotar? Legal. Bom, aproveitando aí também as considerações do Mário e a sua primeira pergunta, é justamente isso que eu queria reforçar, né? Antes de eu responder a questão da alimentação. Realmente, a preparação física não vai fazer você ser necessariamente mais rápido ou melhor piloto, em termos de técnica, de pilotagem, mas vai fazer com que a sua técnica consiga ser mantida por mais tempo. Né? Então, isso é uma vantagem enorme, né? Então, tem muitos pilotos que são rápidos, mas não conseguem sustentar a técnica, né? Então, você vai cansando, o sistema nervoso começa a falhar no controle motor, né? Então, esse é uma coisa interessante, né? Dentro do princípio do treinamento. Muitas vezes as pessoas acham, então, o piloto de Fórmula 1 hoje ele é um atleta apenas e a pilotagem não importa, né? E, na verdade, eles são ótimos pilotos e ótimos atletas, né? Aproveitando essa questão, eu tive a oportunidade de conhecer o Tony Kanaan lá na Indianápolis. E é absurdo, ele está 47 anos, acredito. O preparo físico dele é absurdo. Em termos de triatleta, né? Tá sempre. O cara é impressionante. Você olha para ele, você vê que. Você olha assim, esse cara é saudável mesmo. Exato. E é interessante, daí entrando na sua questão, conversando com o preparador físico dele de lá, o que ele disse, que o Tony, quando chegou lá na Pit Fit Training, ele tinha um ótimo condicionamento de atleta, mas não era ainda o condicionamento ideal para o carro. E daí entra nisso que o Mário estava comentando com vocês. O que diferencia o treinamento específico para piloto é a gente preparar o piloto para o automobilismo, para o kart, ou para a modalidade que ele está. E aí a gente usa os recursos do treinamento que a gente usa em uma academia, mas ele tem que ser voltado para a especificidade do automobilismo, ou do kart, ou de qualquer que seja a categoria. E aí que entra essa questão
principalmente da gente trabalhar muito o tempo de reação, que é um equipamento que a gente consegue, um recurso que a gente consegue pelo Fitlight, que é um exemplo, mas a gente tem outros. Hoje mesmo a gente fez um exercício, né, Mário, bem legal, com a bolinha de tênis, né? Ah, sim. Então, a gente consegue dar um repertório grande e trabalhando a parte de tempo de reação com a parte cardiocirculatória. Então, quando você vê alguns vídeos aí que o atleta ou o piloto ele está fazendo a estimulação neurosensorial de deslocamento, eu estou trabalhando com ele a parte de tempo de reação, visão periférica, visão de profundidade e a parte cardiovascular junto, ou de força, que é esse exemplo que você viu aí do Mário treinando a flexão e fazendo as ativações neurosensoriais. Então, essa questão é muito importante da especificidade, né? Então, por isso que às vezes procurar alguém que tenha vamos dizer assim, procure conhecer o esporte, ajuda. Teve um exercício até que nós fizemos, o Marcelo aí não citou, mas assim, eu estava fazendo aquele exercício de apagar as luzes em pé, 2 em cima e uma embaixo, aí o Marcelo me vem com o celular e fala assim, lê o texto que está aqui no celular. Então você está preocupado, assim, você não pode olhar para as luzes, tem que olhar para frente, né? Você está com visão periférica ali. Sim. Você está preocupado com a cor da luz que está acendendo, a posição, e ainda ele põe um celular e não avisa, ele põe o celular na frente e fala assim, lê o texto. E você tem que ler o texto fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Não entendeu? Não dá uma bugada, não? Assim, não dá uma travada? Então, você tem que lutar para não travar. Essa que é o exercício legal, é a parte legal. Né? Você está contra você mesmo, o único adversário ali é você. Eu não posso apertar a cor errada, eu não posso me mexer no momento errado, eu tenho que ser muito rápido quando eu me mexo. Até foi curioso que a primeira aula que eu fiz, nós filmamos, né? Eu falei, nossa, eu fui rápido pra caramba, né? Quando eu fui assistir a aula, eu falei, meu Deus do céu, como eu sou lerdo com isso daí, meu. Você tá achando que tá muito bem, mas quando você vê, não, você tá péssimo, não tem que melhorar. E obviamente era a primeira aula. E até eu falei para o Marcelo, se eu fosse bom nisso, eu não pagaria o Marcelo para ele me treinar. Uhum. Então, a gente tem que chegar evoluindo, não sei até que ponto que chega, mas é treino, é constantemente isso daí. Cada exercício que é feito, a gente consegue medir o tempo de reação médio da tarefa, em milésimos de segundo, a quantidade de acertos, a quantidade de erro e o tempo total da atividade. Então, isso que o Mário comentou é legal porque a gente trabalha a parte cognitiva e ainda estimula a parte física. Então, isso vai causando, digamos assim, a gente tenta simular um desgaste mais próximo da competição. Eu acho que isso tem a ver também com aquela descarga de adrenalina que a gente estava falando. Lembra que teve tem um dia que eu fiz assim, eu fiz academia de manhã, 6 horas da manhã até umas 7h30, aí eu fiz a aula com o Marcelo das 4 às 5 e à noite ainda teve uma corrida de indoor lá em Valinhos. Opa! Então você percebe que você está com uma descarga de adrenalina, que você quer mais. Eu não cheguei assim exausto, ainda dirigi de Valinhos até Jundiaí de boa, tal, estava preocupado com a volta. Não, voltei de boa, tal. Então você percebe que quanto mais você treina, mais você quer treinar. Isso que é positivo. Muito bom. A alimentação, como o Mário comentou, né, é extremamente importante porque a gente, vamos dizer assim, a gente consegue melhoras de tempo de reação, consegue melhoras no nível de força, no nível de condicionamento cardiovascular, mas é claro que sem o combustível adequado, né, a gente não consegue ter o melhor rendimento. Eu não sou nutricionista, então eu tenho um parceiro que trabalha com nutrição. E aí, normalmente, quando o piloto, a gente percebe na avaliação ou na entrevista que a gente faz, que existe aí vamos dizer assim, uma necessidade, eu acabo indicando para o meu colega, ou muitas vezes o piloto já tem o seu próprio nutricionista. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa questão de alimentação é extremamente importante. A gente, logicamente, tem algumas dicas que a gente acompanha, e isso é aberto, né? Por exemplo, o programa McLaren de Fórmula 1, é claro que é lá no nível da Fórmula 1, mas tem disponível na internet sobre as
as orientações gerais, existem algumas publicações a respeito dessas questões, né? Sobre alimentação, então, eles disponibilizam? A parte básica, disponibilizam. Depois eu passo o site da McLaren, o Danny Kvyat, da Fórmula 1 também, ele deixa disponível ali a rotina dele, é interessante, né? Então, mas normalmente a gente trabalha dessa maneira. E algumas orientações básicas que seria assim da própria questão da ciência do esporte, enfim. Mas a gente nota que no dia de competição, às vezes quando eu acompanho o piloto da Stock Light e de outras categorias, não só do kart, muitos descuidam muito da alimentação e acabam, vamos dizer assim, não indo tão bem na prova, por questões simples de hidratação, por exemplo, né, que você não precisa nem muito ir no nutricionista para você saber que existe uma quantidade, né, X de água que a gente tem que ingerir por dia, e muitas vezes o piloto vai lá e fala, você tomou água? Não tomei, sabe? Você tem que lembrar a pessoa de tomar água. E é interessante esse tipo porque a concentração é tão grande no dia da corrida, né, que o piloto às vezes acaba realmente esquecendo dele. Isso é uma frase também que eu acho interessante, né, porque muitas vezes o piloto investe tanto no carro, né, nos pneus, na equipe, e acaba investindo pouco nele mesmo, né, como na saúde, como nós acabamos de falar, na nutrição, enfim. Então isso é uma constatação interessante, que não é uma questão só do brasileiro, não. Isso daí é um pouco geral. Logicamente, na elite do automobilismo, alguém vai ver isso para ele, né? Mas é importante cuidar mesmo da alimentação, porque isso vai fazer muita diferença. Tem que partir da gente, né? Não tem jeito. Cara, imaginemos uma situação hipotética, hein? Então eu tô lá no kart, acabei de fazer minha corrida, não consigo nem levantar do kart, tão zonzo que eu tô, suando que nem um camelo, minhas mãos travadas, e aí eu decido, cara, preciso procurar ou preciso fazer alguma coisa para melhorar. Que dicas rápidas você daria pro cara que está assim desesperado no pós-corrida, vendo sua folhinha de tempo lá, que é uma montanha-russa de emoções, hora fazendo volta rápida, hora fazendo volta lenta, lentíssima, sem padrão, suando, não conseguindo nem, tremendo, segurando a folha dos tempos, assim. Que dicas você daria? É claro que ele vai procurar a Conti Fit também no final dela, mas assim, dicas rápidas e de fácil aplicação, que o cara conseguiria fazer por conta própria, assim, para já deixar o suador de lado, assim, e não morrer na pista, né? Vamos dizer assim, de uma forma geral, né, essa situação que você comentou é muito comum, né, acontecer esse cenário que você mostrou, né? Então vamos pensar assim, eu acho que às vezes não dá, a pessoa não tem o acesso a uma preparação física específica, né, ou vamos dizer assim, até porque existem poucos profissionais que trabalham especificamente com automobilismo, mas de qualquer maneira, o fato dele procurar uma atividade física regular, isso já vai causar uma melhora, vamos dizer assim, bem significativa no quadro que ele está, né? Então, mesmo que ele não faça nada específico, como o Fit Light, como os trabalhos que a gente faz com uma metodologia especial, mas que ele faça um programa de exercícios, que seria um programa normal de uma pessoa que busca melhor saúde e qualidade de vida, isso já vai mudar um pouco esse quadro. Não totalmente, né, porque existem algumas demandas que são específicas, né, sim. De treinamento. Mas o que eu posso recomendar do ponto de vista geral, né? Trabalho com pesos, né? Então a musculação ela é muito importante para o piloto, porque ela que vai, vamos dizer assim, dar esse suporte muscular. E o trabalho aeróbio, né? Eu trabalho aeróbio justamente para essa frequência cardíaca não ficar tão alta e não sofrer tanto estresse térmico, né, desse suador que você acabou de comentar. Então, essas duas atividades, digamos assim, são os principais pilares do treinamento do piloto.
Daí, após essa base, né, que a gente vê muito com alguns pilotos, ele chega daí num limite que ele está até condicionado razoavelmente, mas ele não está com a especificidade da modalidade. Daí a gente entra com esse trabalho mais específico de tempo de reação, de trabalhar o core de uma maneira bem específica para o automobilismo, para aquelas horas que o indivíduo vai ficar sentado. Mas a princípio eu pensaria dessa forma. Fica um pouco difícil eu falar em termos de quantidade, de tempo, duração, porque vai depender muito de cada... Claro, cada um tem uma... Né? Mas eu recomendaria que essa pessoa procurasse um profissional e que ele enfatizasse essas duas qualidades. A flexibilidade, ela é importante, mas ela não precisa ser um dado tão significativo nesse primeiro momento, nesse quadro que você mencionou, como qualidade de força e resistência cardiovascular. Legal. Você ia falar o que eu queria complementar é o seguinte, eu não sei se a sua pergunta foi assim, o que ele pode fazer de imediato para melhorar. Acho que o Marcelo estava explicando e você vai construir no raciocínio. Na verdade, de imediato você não tem muita coisa, não. Tudo isso demanda tempo, demanda preparo, demanda evolução. Tá? Sim, você tem um processo, né? Não vai. Não vai um processo, né? Assim, quer dizer que se eu fizer isso, resolve? Não é. A minha pergunta foi Você precisa fazer isso durante muitos meses para você chegar em alguma coisa, né? Por exemplo, a gente que tem kart próprio, você sabe que a gente tem aquele painel no volante, né? O Alfano, o Micron e tal. Uhum. Eu até brinco com o meu mecânico, eu falo assim, você acha que eu tô lendo alguma coisa aqui? Eu tô disfarçando que eu tô cansado, eu não aguento levantar. Então eu fico apertando o botão, vendo um número lá, porque assim, para saber que eu fui mais rápido, eu já vi antes de parar o kart. Essa informação eu já tenho, né? Então você fica ali um pouquinho, fala, agora eu consigo levantar, eu posso sair daqui. Então é alguma coisa, não é algo que vem assim de uma hora para outra. Você precisa treinar bastante para poder chegar num nível que vai te melhorando a sua performance. O que tem a ver também com o Marcelo falou, né? Chega uma hora no treino, não estou dizendo uma corrida, a gente vai pro cartódromo e você quer treinar o dia inteiro, você quer ficar o máximo possível na pista treinando. Mas chega uma hora que você está tão cansado, mesmo com bom preparo físico, que você começa a errar demais. Sim. Então você percebe, eu estou gastando meu kart, eu estou gastando combustível, estou estragando meu pneu e não está vindo mais tempo. É hora de parar. Acabou o treino naquele dia, entendeu? Então, porque você, pelo cansaço, está perdendo concentração, o seu cérebro fala pro pé, acelera, o seu pé fala o quê? Você sabe que isso que você está falando é legal, porque na edição passada que a gente falou de técnicas de pilotagem e tal, uma das dicas de um dos pilotos lá, se não me engano foi o Rafael Martinez, ele tem um clube de treino, tá? Ele falou assim, cara, dá intervalos para os seus stints de treino para você poder recuperar um pouco, né? Pra você trocar uma ideia, pedir opinião, trocar ideia com o mecânico, e com isso você dá uma relaxada, dá uma descansada e se prepara pro próximo. Isso é bem interessante isso mesmo, cara. A gente saber fazer a leitura certa do nosso corpo, né? Sim. Porque cada um tem um limite diferente também. Aquela história, primeiro stint eu consegui fazer 30 minutos. O segundo você não vai fazer 30, você vai fazer 20. Né? O terceiro você vai fazer 15 para ter a mesma performance, virar no mesmo tempo. Você vai perceber que se você prolongar os últimos, você não vai estar ganhando nada, você está perdendo, você está até arriscado a errar e se acidentar, o que é pior de tudo. O lance da outra pergunta é porque, assim, quando eu falo assim, de algo imediato, né, é que assim, 1 ano e meio mais ou menos atrás, eu comecei a mudar bastante, assim, radicalmente a minha alimentação, né? E eu percebi nas provas de endurance que eu fiz, inclusive com o André junto, que eu me sentia bem melhor, assim, em termos de resistência, né? Eu me sentia bem mesmo, assim, na pista, com mais resistência, com mais energia. É essa palavra que descreve. Só que eu sei que eu tô de longe saudável, porque eu sou totalmente sedentário, há uma década pelo menos. Que eu não faço nenhum exercício além de pilotar raramente kart.
que até isso eu dei uma boa diminuída, infelizmente. Então, assim, eu sei que eu não tô saudável, mas a alimentação, olha só que louco, né? Ela me ajudou muito nisso, cara. Então, assim, eu tô bem mais magro, eu tô uns 10 quilos mais magro do que eu tava. Eu cheguei nos 3 dígitos, Marião. Eu cheguei a 100 quilos, eu falei, não, cara, não rola, isso aqui não dá, não. Acendeu uma luz vermelhinha também, exatamente, né? Aí eu fui mudando, hoje eu tô com 10 quilos a menos, eu preciso ainda, eu fui fazer um check-up recentemente, eu preciso baixar um pouquinho mais, pelo menos uns 5 quilos, mas só essa mudança de alimentação já me deixou mais me sentindo melhor, sabe? É melhor, assim, com um bem-estar melhor. Mas aquilo que eu falei, eu entendo, eu não sou formado em nada disso, né? Mas eu entendo que você tem que ter o preparo físico, você tem que ter alimentação saudável e... é um conjunto, desenvolver essa parte neurosensorial. Não, eu só tô com uma parte e eu tô sentindo falta das outras, entendeu? Porque, beleza, alimentação é um pé do tripé, né? Isso, exatamente, é um tripé. E você percebeu que com um pé já deu uma melhorada. Já deu. Imagina você soltando no segundo e chegando no terceiro. O André, eu sei que o André tem um outro exemplo legal além do seu, Mário, porque o André começou a correr, né, Andrezão? A pé, né? Além de correr de kart. Começou a trabalhar essa questão, né? E o André, assim como eu, adora uma carne assada, cara. E ele já tá conseguindo obter bons resultados aí também, né? Faz 6 meses que eu tô correndo. E o engraçado que foi que quando eu comecei a correr, eu comprei um relógio de monitoramento. E um amigo meu também, da Can também. E a gente começou a ver o que a gente passava dentro do kart. Nos endurances, medição de 3.500, 4.500 calorias gastas, pulsação chegando a 180 em algumas corridas. E aí você começa a assustar, né? Você fala, nossa, nem parece tudo isso. Não, aí eu falei, eu já tava parado há muito tempo também, igual o Bruno, só que o meu foi um pouco menos de tempo, eram 4 anos. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Eu fico falando nos podcasts que é bom ter preparo físico para manter a concentração e eu não faço. Eu não faço, A teoria agora você tem, também. E dá uma diferença enorme, né? Sim. É outra coisa. E tanto que eu até ia te perguntar, Marcelo, como que você chegou no Fit Light? Porque eu vi, quando apareceu na Fórmula 1, os primeiros treinos dos pilotos, e aí foi que o pessoal começou a ver o quão atleta é um piloto de Fórmula 1, né? Tem até um teste de um piloto de Fórmula Indy contra um jogador de basquete, que eu falei no podcast passado, que eles comparam os resultados e fazem eles fazer uma atividade física e testar de novo o índice de acerto no Fit Light. E o do piloto permanece o mesmo. Não, mas antes de começar, Marcelão, explica para quem não conhece, assim como eu, o que é Fit Light. Então, legal, André, sua pergunta é bem interessante. Então, foi o seguinte, eu também comecei a acompanhar essa tecnologia, mais ou menos quando você também contou aí uns 2-3 anos atrás. Então, antes de eu falar como eu cheguei no Fit Light, o Fit Light ele é um sistema de LEDs, que ele é controlado por um software, onde a gente faz o controle de atividades, vamos dizer assim, para tempo de reação, através de programação de tempo de acendimento dos LEDs com o tempo de intervalo entre um acendimento de um LED e outro. Então, para ser mais específico, por exemplo, a gente coloca 4, ou 6, ou 2, ou 8 LEDs que vão acender em tempos intervalados, já pré-determinados pelo programa que a gente escolhe. Então, não é um programa padrão do software, mas o treinador, no caso, a gente tem condição de estimular essas variações, até para quando o piloto está melhorando o seu tempo, a gente aumenta mais o desafio. Então, ele é uma técnica, basicamente, que serve para isso, né? A gente usa esse padrão aleatório de acendimento de luzes em diversos tipos de atividade, visando estimular a condição neurosensorial, no caso, a visão e a resposta motora, mas nós também temos, eu mostrei hoje para o Mário, uma técnica que a gente usa com o som, sem o piloto ver, é um outro estímulo sensorial, e através desse sistema a gente consegue melhorar o tempo de reação, visão periférica, a gente pode trabalhar foco de atenção,
enfim, o Fitlight é esse sistema, né? Então ele é um equipamento que você tem condições de utilizá-lo para estimular as respostas motoras a partir de uma programação. E aí eu conheci, de fato, pessoalmente, o André, esse aparelho lá em 2018 na PT Fit Training. Então, quando eu fui conhecer lá o centro de treinamento, o Jim Léo me mostrou, ele falou, esse é um equipamento que você tem que ter. Ele falou assim, esse aqui a gente usa muito, esse equipamento, ele é muito versátil, e você precisa de um equipamento desse tipo, não que você não possa trabalhar de outras maneiras o tempo de reação, né, mas que esse é um equipamento interessante. Então, esse equipamento eu conheci lá, e a partir disso eu fiquei mais ou menos uns 3 meses com o equipamento antes de eu trabalhar com o meu primeiro piloto, desenvolvendo várias programinhas de treinamento, porque cada um deles tem um tempo de delay, tem um tempo que fica aceso à luz, para ser compatível com a atividade que eu propus, né? Então eu conheci lá e adorei o equipamento, fiquei super empolgado, e tem mais alguns equipamentos desse tipo que eu vou estar na minha programação para trazer esse ano ainda, para aumentar o desafio aí do Mário e do pessoal, que é um óculos chamado Synaptec. Esse óculos é muito interessante, ele tem um efeito strobo, então você coloca o óculos e regula, e ele fica intermitente, diminuindo e ficando escuro e claro. Então esse é um modelo interessante que você pode prever antecipação, né? Se coloca o óculos e faz algumas atividades com ele, é bem interessante. Está dentro desse esquema neurosensorial também. Excelente. E que tipos de resultados você consegue observar já nos pilotos? Pergunta. É muito interessante, porque normalmente o primeiro treino, os tempos ficam sempre bem altos no equipamento, né, nos testes que a gente faz nos treinamentos. E aí, com alguns dias, e isso vai aumentando progressivamente conforme o tempo que o piloto vai treinando, ele melhora muito a antecipação dele, o tempo de reação, ele percebe a movimentação dos adversários na pista muito mais rápido e por muito mais tempo. Normalmente é o relato que os pilotos me passam, né? Então a gente melhora muito essa qualidade, né, de antecipação principalmente, e de não deixar a fadiga, porque o que a gente tenta fazer, o treino neurosensorial junto com o físico. Então, não deixar que a fadiga interfira nesse tempo de reação. Eu tenho alguns pilotos que relatam, ganhei aquela corrida porque eu tenho certeza que foi meu preparo físico que fez eu ganhar, porque eu consegui segurar o ataque por muito tempo, né, e coisa que eu não fazia, enfim. Incrível. Então, acho que esse é um efeito interessante, você manter o seu tempo de reação e sua concentração da mesma maneira que você largou até o final, né? Acho isso tudo uma qualidade importante. E de forma saudável, né? Sem nada extra, né? Sem nada artificial. Sem nenhum tipo de recurso. Exatamente. Muito bom. Excelente, gente. Papo bom, passa rápido. A gente já tá estouradaço aqui no tempo. Alguma consideração final, Andrezão? Alguma outra pergunta, Mário? A própria Marcelo, alguma consideração final? Fique à vontade. Eu só queria fazer uma pergunta para o Marcelo, assim, se outros profissionais fora daí da área dele quiserem buscar essa formação, se ele tem alguma dica, porque eu morro de vontade de começar a fazer esse treinamento aqui, mas pela minha pesquisa eu não consegui achar ninguém. Esse é uma dificuldade, viu, André? Eu tenho procurado pensar que nem agora a gente vai fazer um curso aqui na faculdade, não específico do automobilismo, né, mas eu vou dar um curso sobre neurosensorial, né, então nesse curso dá para a gente tentar estimular as pessoas, né, talvez alguma coisa online, mas de um ponto de vista geral, uma coisa que eu acho que é interessante, eu tenho um trabalho de assessoria à distância, então voltando aí àquela até pergunta que o Bruno tinha feito, como que funciona isso? Eu monto um programa de treinamento, né, com as coisas que dá para serem feitos no local que o piloto está em outro estado, em outra cidade, e aí um profissional que ele contrata ali, ou ele mesmo, dependendo vamos dizer assim, da facilidade que ele tem com os exercícios, ele consegue executar.
Então eu chamo de consultoria à distância ou consultoria online. Então esse é um sistema interessante. Eu tenho um piloto lá de Goiânia, ele vem uma vez por mês, a gente faz uma atividade, né, eu passo para eles alguma coisa que é insuficiente, vamos dizer assim, do ponto de vista de treinamento é só uma vez por mês, mas com a continuidade ele executando no local que ele reside, ele consegue melhorar. Então, essa é uma saída, né? Ou, né, encontrar aí um profissional que tenha curiosidade de mexer com automobilismo, que infelizmente na disciplina, eu como professor também universitário, a gente não tem nada desse conteúdo porque a demanda é pequena, né? Então, digamos assim, de público. Mas essa é uma solução, né? Que a gente faz alguns treinamentos aí à distância do ponto de vista físico, né? E alguns neurosensoriais. O Fitlight realmente não dá para fazer à distância, embora tenha tem um programinha que ele é bem simples. Depois até eu passo para vocês deixarem para os espectadores aí, que é no celular. Então ele é bem rudimentar assim, mas ele dá alguma estimulação. Qual que é o aplicativo? Então é um do tempo de reação. Eu preciso dar uma olhada aqui. Tá, passa para nós depois. Depois você passa, a gente bota aqui na especificação da descrição. Ele saiu esse programinha quando o Bottas fez aquela super largada dele, sabe? Então ele acende o sinal de largada e você tem que clicar ali, ele marca o tempo que você demorou para reagir. Dá para brincar um pouquinho com aquilo, sabe? Mas, vamos dizer assim, bem rudimentar ainda, mas fazer algumas coisas nesse sentido aí. Legal, Marcelo. E quem estiver ouvindo a gente, quiser fazer o treino com você, é só entrar em contato pelo Instagram? Pelo Instagram, ou pode entrar em contato pelo WhatsApp, 11 96697 3228. Muito bom. Instagram, @Conte, CONTE, FIT, certo? FIT. Certo, isso aí. Muito bom. Legal, gente. Obrigado aí, Marcelo, pela sua participação. Acho que eu já coloco novamente os microfones e os estúdios virtuais do Kart Buzz à tua disposição. Tem um ouvinte nosso que fala que a gente dá voz ao kart, então fica à vontade, sempre que você quiser falar alguma coisa, estamos aqui dispostos a ouvir e tudo mais. Estou bastante interessado em saber mais da tua orientação lá para um projeto de mestrado, então os microfones estão abertos aí, sempre que tiver alguma novidade, por favor, nos procure e vamos espalhar aí a boa informação de saúde para frente, né? Exatamente, acho que isso é um esporte tão apaixonante, né, e essa questão do cuidado com a saúde, com a preparação física, tem tudo a ver, né, com a modalidade. Total. O que a gente puder fazer para melhorar o automobilismo, de alguma maneira a gente busca fazer isso, e foi um prazer aí conversar com vocês. Espero que os seus ouvintes gostem aí do bate-papo, né? Tenho certeza que estou à disposição aí de vocês aí também, foi super legal mesmo, foi um bate-papo bem legal. Marião, obrigado pela tua participação de novo aí, volte sempre, obrigado. Vamos falando. Obrigado. Posso fazer só uma consideraçãozinha final então? Deve. Tá, então é o seguinte, até para puxar para o nosso lado o assunto, né? Se os ouvintes aí conseguirem um professor de preparo físico, né, neurosensorial, que seja piloto, é uma vantagem, porque ele vai saber qual que é a sua necessidade, vai saber qual músculo que você trabalha, porque normalmente eu ia na academia e perguntava, você já andou de kart? O cara, não, poxa vida, aí, mas eu li, eu vi, uma coisa é você ler, eu vi, outra coisa é você fazer, é bem diferente. Tá? Nutricionista é a mesma coisa. Se você descobrir um piloto que seja nutricionista, cola no cara. O cara vai te ajudar. Esses pilotos, você encontra o cara no cartódromo, tal, entra em rede social, tal. Outra coisa, que foi o começo da sua conversa, exame físico, tá? Você falou assim, será que é melhor fazer um exame, uma bateria de exame? O homem não tem mania de fazer tanto exame como a mulher tem. Então nós temos que nos policiar e falar assim, não, eu tenho que estabelece uma data, normalmente eu faço no mês do meu aniversário, vai no médico e faz assim, eu quero um check-up, um geral, exame de sangue, de urina, cardiológico e tal, aí você sabe que pelo menos uma vez por ano você está ok. E só para encerrar,
uma coisa que eu sempre faço também quando preenche aquela ficha no cartódromo, né, que você até comentou, aquela ficha lá de responsabilidade, eu escrevo assim, o nome do meu plano de saúde. E até a última vez a enfermeira que estava na recepção, né, ela estava cobrindo a recepcionista e tal, falou, mas por que você colocou isso? Que você trabalha? Eu falei, não, é que se eu tiver um acidente, por favor, não me leve no hospital público, não. Eu pago o plano de saúde, eu quero ser bem tratado. Me leva no hospital que tem essa referência. Ele falou, poxa, é um negócio que eu nunca tinha pensado, eu vou até fazer um levantamento de quais são os hospitais que atendem o plano de saúde e tal. Então tem muita coisa ainda para a gente crescer no kartismo a respeito disso. E fica como sugestão aquela pauta que eu falei para você também, de a gente trazer aqui um médico, né? Até sugeriu o Dr. Wagner, ele é uma pessoa bem acessível, para explicar como é que deveria ser uma ambulância no cartódromo. Eu já conversei com ele, assim, a gente tem suporte médico em bons campeonatos grandes, estaduais, né, nacionais, mas ele falou, não, o mesmo aparato de segurança de ambulâncias deveria ter num cartódromo de final de semana, de treino comum, tem regras que nem é da CBA ou da FASP, a regra é da SIC-FIA, tem que seguir as regras deles, é obrigatório, e raros são os cartódromos que tem isso. Mas isso aí acho que deve ser pauta para o próximo programa. Essa pauta Obrigado você, Marião. Essa pauta é tão importante que, só abrindo e fechando esse parênteses que você abriu, a gente tem uma edição sobre a pauta que vai mudar o futuro do esporte. Procura aí no Spotify se você ainda não ouviu, que é justamente com o Ricardo Molina e mais alguns membros da Comissão Nacional de Pilotos e pais de pilotos de kart. Ouvi fantástico. Exatamente, cara, essa é uma edição, uma das mais ouvidas do Kart Buzz, porque ela trata, alguns dos capítulos trata exatamente sobre esse tema e principalmente sobre o tema da segurança, que é um grande valor para nós aqui. Então, assim, sem dúvida, assim, assunto não falta para esse tipo de tema, né? Boa dica. Dré, valeu. Valeu, Brunão, valeu, Mário e Marcelo aí, trazendo essa pauta interessantíssima e tomara que a gente levante alguns pilotos da cadeira aí. Total, cara. Eu vou me inscrever na academia amanhã mesmo. Não sei, acho que eu vou... já começou. Eu vou descer no prédio aqui, vai, pelo menos fazer uma esteirinha, dar uma aquecida no coração aqui. Gente, valeu, mais uma vez, obrigado. Se você gostou aí, ouvinte, passe essa informação adiante, passa aí pro teu colega que tá meio moribundo, suando aí depois da corrida, meio com os músculos meio travados, né? Passa para ele a informação, vamos fazer essa formação boa sobre saúde circular para que a gente não perca mais amigos dentro da pista, para que a gente tenha um grid saudável, amigos saudáveis aí correndo com a gente. É isso aí, valeu e até a próxima. A bandeira quadriculada preta e branca agitada. Encerramento do podcast Kart Buzz. Acesse o site kart.buzz e interaja conosco nas redes sociais.